Olá, a nossa entrevista dessa semana é com Rodrigo Fragola, CEO da Olgasec, fruto da fusão entre Aker e N-Stalker. A fusão já vinha acontecendo ao longo dos últimos 12 meses e agora vem a nova marca. O que o mercado pode esperar? Olha, pode esperar uma empresa bem mais preocupada com o resultado final do processo de segurança. A nova marca traz com ela duas características importantes, que são as ferramentas de defesa aliado às ferramentas de ataque. Então a gente consegue atacar o cliente, levantar os dados do cliente, levantar os maiores riscos e atuar rapidamente aonde a dor é maior. Então a gente traz economia de recursos para o cliente e uma efetividade maior do processo. Você tem no slogan dessa nova marca, do diagnóstico à defesa. O que isso significa? É um pouco esse desenho. A gente vive hoje um momento onde a segurança da informação está sendo muito discutida. A efetividade da segurança da informação, ela é muito difícil de ser medida. Então, quando você senta e faz o diagnóstico, o que você traz para o cliente? Uma capacidade de visão do trabalho do gestor de segurança ou do trabalho das ferramentas de segurança. Então, quando a gente fala do diagnóstico, na realidade, a gente está gerando uma consciência situacional do problema, que a maioria dos clientes não tem essa consciência. E quando a gente fala da defesa, é que nós somos capazes de pegar essa consciência, de transformar em processos ou em regras que podem ser aplicadas a produtos. Não é? Então, por exemplo, nós temos uma oferta interessante de Cloud WAF, onde eu consigo fazer uma segurança na sua aplicação, fazer um scanner na sua aplicação, identificar uma vulnerabilidade na sua aplicação, e enquanto a sua equipe está lá desenvolvendo a correção daquele problema, eu gero regras para colocar na minha infraestrutura que evitam que o atacante consiga explorar aquela vulnerabilidade, mesmo a sua aplicação tendo a vulnerabilidade. Então, o diagnóstico à defesa, ele traz esse conceito, um conceito novo no mercado, num momento onde você tem uma entrada forte dos equipamentos com IoT, não é, que vai trazer uma complexidade maior ainda. Você vai ter a geladeira conversando com a internet, você vai ter o fogão conversando com a internet, não é? Então vai trazer uma complexidade maior com o ambiente. Então a gente traz uma visibilidade maior para esse ambiente que está ficando cada vez mais complexo. E essa é uma maneira de acelerar a identificação de que a empresa ou a pessoa está em risco, está sofrendo um ataque? O foco é justamente dar aquela consciência do ponto de vista de onde o risco é maior. Eu consigo avaliar o risco de um determinado ativo de rede, uma cafeteira ou um computador, sem necessariamente estar conectado à máquina, logado à máquina, registrado à máquina, sem necessitar de conhecer quem é o fornecedor daquela máquina. Então a gente consegue trazer com rapidez uma visão mais clara para antecipar determinados problemas que poderiam acontecer. O diagnóstico tem muita relação com a prevenção contra potenciais problemas. A gente tem que sempre lembrar que é uma ferramenta que vai ajudar as pessoas que estão hoje, que têm esse desafio dentro das corporações, a ser mais rápidas nas soluções de potenciais problemas que poderiam ocorrer. Fica cada vez mais difícil você acompanhar todo esse processo de correção, de aplicação de patch, de teste de segurança. Esse processo que nós estamos vivendo de transformação digital amplia, obviamente, os nossos riscos e democratiza a preocupação. Eu queria que você comentasse um pouco isso. Hoje, segurança deixou de ser uma preocupação restrita às grandes corporações para ser uma preocupação até da dona de casa. Isso, o termo democrático foi excelente, né? Por quê? Porque a grande corporação ela já é preocupada com a segurança. Ela não está fora do contexto da complexidade. Então a complexidade ela vai existir também na grande corporação. Então ela tem esse problema também que ela tem que administrar. Mas com a nova legislação que está vindo, não é? A gente começa a ter uma preocupação também dos pequenos e médios. Não é? Como você comentou, a dona de casa ainda nesse momento ainda não está isso com muita força,
Mas a partir do momento que você tiver uma geladeira fazendo pedidos automáticos de compra, não é? Pela internet, sem que você tenha que ter uma intervenção humana, passa a ser um problema da família. Eu sempre digo um aspecto interessante, muitas vezes você tem um problema, por exemplo, um hacker rouba uma senha sua de um cartão e faz uma transação fraudulenta. Isso te dá um certo grau como se diz, de invasão, né? Você se sente um pouco invadido nesse processo. Agora imagina se fotos suas, se você sentado na sua sala, estão divulgadas na internet, quer dizer, o sentimento de invasão é maior ainda. Então por isso que surge essa questão da democratização da preocupação. Um outro aspecto importante é que é o seguinte, com a vinda da tecnologia, está cada vez mais barato você desenvolver coisas. Sim. É cada vez mais interessante as empresas terceirizarem. Praticamente todos os mercados, todas as verticais de mercado têm essa questão. E aí o que acontece? A segurança ela está no nó mais fraco. Se você tem uma terceirizada que está envolvida num processo de dados dentro da tua empresa e essa terceirizada não cuida, ela pode ser uma porta de entrada para um atacante. Não é? Então a democratização ela vem forçando de dois lados. Primeiro a legislação, que vem empurrando isso do ponto de vista de multa, deixando um pouco mais claro o que é privacidade e o que não é, que ainda temos muito chão pela frente ainda em relação a isso, mas tem também as relações comerciais que estão mudando. Né? Então essas duas pressões fazem com que o problema seja cada vez maior. Essa legislação que você comentou, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, ela gera algum tipo de impacto para quem está desenvolvendo ou pensando em ferramentas de segurança? Sim, porque a legislação ela é muito focada em dizer qual é a preocupação, qual é a responsabilidade, não é? Mas ela não diz, em hipótese nenhuma, como que a empresa vai conduzir esse processo internamente. E aí você tem duas vertentes que você tem que trabalhar dentro do negócio seu. Processo, pessoas, né? E tecnologia. Então, se você se compromete com o seu usuário a não disponibilizar, só utilizar os dados de forma conjunta para gerar estatísticas e etc, e o usuário autoriza isso porque a lei exige que isso seja feito, você tem que garantir tecnicamente que aqueles dados não serão individualizados. E para isso, existem técnicas de desenvolvimento que devem ser aplicadas para que isso ocorra. E assim, a grande maioria das empresas não implementa esse tipo de técnica. E para a pequena e média empresa, o que essa lei deve gerar de preocupação ou de vantagem? Olha, nós temos inclusive uma discussão recente, né, que o custo vai aumentar para a pequena e média empresa. O custo de gerência, o custo de processo. A gente entende que o principal alvo dessa legislação hoje são as grandes corporações que utilizam os dados das pessoas para gerar algum nível de receita. Então, vamos dar um exemplo. Se você entrega um produto pela internet, pega o dado da pessoa somente para poder fazer o pagamento e entregar o produto, o seu custo de adaptação é extremamente pequeno. Sim. Agora, se o seu negócio mesmo sendo uma PME, dados estatísticos, analytics, né, coleta de informação, pesquisa eleitoral, né? Porque pesquisa eleitoral, por exemplo, tem lá um dado que é considerado privado, que é a etnia. Né? Então, se você pega o nome da pessoa e a etnia, você tem que gravar isso de uma forma que não fique exposto no banco de dados, onde, por exemplo, um funcionário qualquer possa copiar isso num pendrive e levar embora. Entendeu? Nessa situação, o custo vai aumentar bastante da operação. E como empresa nacional, nessa indústria que é vasta de segurança da informação, o que você identifica como oportunidade e desafio? Olha, a indústria nacional de segurança, o Brasil sempre se desponta como profissionais e com empresas. A gente está sempre entre os três alguma coisa, ou os três países que mais atacam, ou os três países mais atacados, ou os três países que têm mais hacker, ou os três países que causaram mais danos a alguém. Né? Então, nessa área de segurança, a gente realmente está entre os três mais atuantes nessa área, pro bem ou pro mal. Sim. Né?
E isso gera um mercado bastante promissor para as empresas de consultoria, não é? Para as empresas que fabricam produtos de desenvolvimento, que desenvolvem produtos, e principalmente porque é um mercado onde o mundo inteiro está dentro dele. O mercado de tecnologia hoje, ele não é mais um mercado, ele é um mercado que o dinheiro faz a diferença, mas a criatividade faz muita diferença. E é essa criatividade que o empresário brasileiro traz para o negócio dele, que é, por exemplo, resolver um problema que só existe aqui, ou resolver um problema a um custo 5 vezes menor do que uma consultoria externa. Então, esse movimento de lei, de legislação, de barateamento do custo de desenvolvimento, de relação entre as empresas, cria esse ambiente propício a ideias novas na área de segurança. E é isso que a gente espera que aconteça da agora para frente. Muito bom. Nós conversamos com o Rodrigo Fragola, CEO da Algasec. Rodrigo, muito obrigado. Obrigado.